tudo bem? Vim trazer um material, um conteúdo novo para vocês com o nosso material montessoriano, tá? Não é novo porque isso vocês já viram lá no quinto ano, é como forma de revisão, tá? E com o material eu acho que fica muito mais claro para vocês entenderem o conteúdo. Isso aqui é uma linha do tempo, olha bem para isso é uma linha do tempo. Se vocês se recordarem, na lateral da nossa sala, né, na sala de português, já faz tanto tempo, né, que vocês não vêm na escola, então não sei se vocês se lembram. Na lateral da nossa sala tem uma linha do tempo. Lá marca alguns acontecimentos históricos, né? Às vezes tem uma anotação aqui, outras aqui. Só que essa linha do tempo aqui, ela está vazia. Então, eu vou estabelecer com vocês agora um discurso, uma fala, tá? Para que vocês possam entender esse conteúdo, né? Como o nosso conteúdo é a língua, a linguagem. Então, a gente parte de um discurso, de uma fala, de um enunciado, tá bom? Então, vamos começar. Como vocês sabem, este símbolo aqui, este material, é o símbolo do verbo, tá? É o nosso material do verbo. E este aqui é o símbolo do pronome, tá? Como é que você vai marcar um discurso, prof? Para você falar alguma coisa, você precisa sempre de uma pessoa que vai movimentar essa fala. Então, a pessoa que vai movimentar a minha fala vai ser um pronome, digamos eu, tá? Pronome eu. Então, eu tenho também um verbo, tá? Envolvido no meu discurso. Eu vou ter um verbo, vou ter uma ação. Olha aqui, a linha do tempo agora, ela estava assim, agora ela vai ficar assim, porque eu vou marcar a minha fala, tá? Onde é que está a pessoa que está articulando esta fala? Ela está na linha do tempo. Em que posição ela está? Ela está bem no centro, tá? Ela está bem no centro, essa pessoa, eu. E a ação da pessoa, também bem no centro. Esta pitinha aqui, vermelha, é o marcador de tempo, tá? Onde está também no centro. Pode ver que está bem no meio. A ação está no meio e a pessoa que articula também está bem no meio. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, se nós estamos falando de uma linha do tempo, isso quer dizer que a ação é uma ação agora, no momento presente. No momento em que a pessoa que está articulando a fala, tá? Por exemplo, olha esta aqui, né? Que eu faço o tempo inteiro, né? Em sala, quando vocês estão aqui. A professora ordena o silêncio. A minha ação é esta aqui, tá? A ação de ordenar. Quando é que essa ação está acontecendo? No momento da minha fala, agora, tá? E o que isso quer dizer? Se essa ação está acontecendo no momento da minha fala e ela está no centro, significa que eu tenho o momento presente, tá? Este é o momento presente. Qual é o momento presente? É o momento em que eu falo, o momento em que a ação acontece, tá? E se, por exemplo, eu pegar a minha ação e fizer assim, ó. Olha o que acontece. O que aconteceu aqui? Eu peguei o verbo, né? Ele estava aqui no centro. Eu peguei o verbo daqui do centro e trouxe para cá. Foi para trás. Prof, mas e por que o eu ficou no tempo presente? Eu estou estabelecendo com vocês agora uma informação. Só que eu vou falar de uma informação que esteve lá atrás, de uma ação que ocorreu lá atrás, um pouquinho antes do meu tempo presente, tá? Se eu estou falando do verbo ordenar, eu vou colocar também, tá? O verbo ordenar. Ó, o professor, né, ordenou o silêncio. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, para não ficar muito amontoado, tá? Ó. Professor
ordenou o silêncio. O que isso quer dizer? A ação, né, aqui, o ordenar, ele estava aqui, a pessoa que estava articulando a fala falou de uma informação que aconteceu quando? Lá atrás. Então, se aconteceu lá atrás, isso aqui é o quê? Isso é presente? Não, isso é passado, voltou, tá? Falou de uma coisa que aconteceu lá atrás. Então, aqui eu tenho o passado, tá? Como é que eu chamo na gramática o passado? Eu chamo ele de pretérito. Eu o chamo de pretérito, tá? Prof, mas eu vou fazer uma outra coisa. E se eu fizer isso aqui, ó? Antes de explicar, então, gente, antes de mostrar, explicar para vocês esse passado aqui que a gente acabou de ver, olha este cartaz aqui. Professora! Eita, calma aí, minha filha, só um minuto. A gente tenta gravar aqui, sabe? Aí tem uma interrupção. Gente, mas essa interrupção foi uma interrupção proposital, tá? Era uma interrupção para vocês entenderem que, olha este passado aqui, que é o pretérito. E olha este aqui também, que é um pretérito. Tem dois pretéritos. E qual que é a diferença entre este pretérito e este pretérito? Percebam que o professor ordenou o silêncio. O que aconteceu? A ação, ela foi concluída, acabada. Agora, quando eu digo o que eu estava fazendo? Eu ia mostrar para vocês uma coisa e de repente alguém ficou chamando professora. Essa pessoa é uma figurante que veio aqui me ajudar, tá bom? Ela fez isso proposital para vocês perceberem o seguinte: esta ação, ó, por exemplo, está acontecendo aqui, né? O professor ordenou o silêncio, olha aqui. O professor ordenava o silêncio quando o sino tocou ou quando a aluna o interrompeu, qualquer coisa nesse sentido. Então, o professor ordenava o silêncio quando o sino tocou. Então, o professor ordenava o silêncio quando um aluno o interrompeu, quando uma aluna o interrompeu, tá? Então, olha a ação, né? A ação aqui atrás. Este é o marcador. Lembra que eu falei para vocês no começo que isso aqui é um marcador de tempo? O marcador de tempo, se vocês olharem para os dois cartazes, vocês percebem que eles estão na mesma posição, tá? No passado. Só que este marcador aqui, ó, este atrás, o que aconteceu? Uma barrinha bem no meio da marcação do tempo verbal. Por que essa barrinha está aqui? Porque enquanto o professor fazia uma ação, né, que é a ação de explicar para vocês, um aluno, uma aluna interrompeu a professora. Então, quando a professora falava ou enquanto a professora ordenava, o que aconteceu? Uma outra ação veio e interrompeu. Isso significa que esta ação aqui é uma ação que não foi concluída, ela foi inacabada, ela aconteceu lá no passado, só que houve uma interrupção, tá? Não é uma ação que foi igual o ordenou aqui. O ordenou, ele foi uma ação, pronto, concluída. Aconteceu lá atrás, ninguém interrompeu. A ação aqui, ela foi interrompida, tá bom? Então, qual que é a diferença? Isso é pretérito, isso também é pretérito. Só que este é um pretérito que a gente chama de perfeito. Por que ele é perfeito? Justamente porque a ação foi completamente concluída. E aqui eu chamo de pretérito imperfeito porque a ação foi interrompida. Ordenava, cantava, falava, jogava, partia, bebia, tá? Este pretérito aqui, que é o pretérito imperfeito, ele traz uma ideia de ação interrompida. Mas também ele tem uma ideia bem interessante que aparece nas narrativas, tá? Quando você vai contar alguma coisa que aconteceu lá atrás, normalmente vem esse pretérito imperfeito, por quê? Qual que é a ideia dele? É mostrar que a ação aconteceu lá atrás, mas não foi só uma vez. Era uma ação habitual, era uma ação continuada. Por exemplo, se eu digo assim, o aluno, quando eu era criança, né? Quando eu estou em sala com vocês, eu gosto muito de contar, às vezes, sobre algumas coisas que aconteceram na minha infância. Então, eu era uma criança muito espoleta.
bagunçava mesmo, era muito bagunceira. Então, quando era criança, eu subia em árvores, eu corria atrás dos meus primos com o estilingue, eu jogava bolita, eu fazia um monte de coisas interessantes, tá? Quando eu falo assim, eu subia em árvore, o que mais? Usava estilingue, todas essas informações aqui, né, que eu estava fazendo, todas essas ações que eu fazia, vocês percebem que quando eu conto, são ações que aconteciam bastante, não aconteceram assim, não aconteceu só uma vez, eu não subi só uma vez em árvores, eu subia. Então, este passado imperfeito, além de trazer esta ideia de ação não concluída, ainda traz uma ideia de alguma coisa que acontecia no passado e que ela era habitual, ela era rotineira, sempre acontecia, tá? Não aconteceu somente uma vez, beleza? Agora vamos seguir aqui. E se eu fizer isso aqui, ó? Se eu fizer isto aqui, prof, e agora? O que eu fiz, né? O verbo estava aqui e agora ele foi para cá. O que isso quer dizer? Quer dizer, ó, eu tenho um marcador de tempo agora, que é o momento que eu estou falando. Aí desloquei para trás, é passado. Desloquei mais um pouco para trás, é passado. Então significa, prof, que eu tenho um passado mais passado do que o outro? Sim, tá? É um passado mais antigo. Sabe aquele passado dos contos de fada? Que você diz, era uma vez uma menina, assim, assim, né? Era uma vez um lobo mau, alguma coisa desse sentido. Quando a professora está contando as histórias para vocês do livro azul, né? Que a professora gosta de ler, às vezes no final da aula, vocês talvez não percebem, mas no livro azul tem muito esse passado, tá? Ó, quando a diretora ordenava o silêncio, quando a diretora chegou, o professor, vou colocar aqui embaixo, tá? Senão vai ficar muito amontoado, vocês precisam ver direitinho. Quando a diretora chegou, professor, né, a professora ordenava o silêncio, tá? Eu gosto de fazer essa aqui com uma encenação. Sempre quando a gente faz em sala de aula, eu faço uma encenação, às vezes peço até para a Meire vir fazer a encenação com a gente, para vocês entenderem melhor. O que aconteceu? Gente, vou fazer a encenação, tá? Fazer a encenação para vocês. Gente, silêncio, silêncio, turma, silêncio. Silêncio, silêncio. Bom dia, professora Marta. Olha, a diretora chegou. Eu estava falando silêncio para vocês e a diretora chegou. Bom dia, tudo bem com vocês? Como está a aula, professora Marta? Está ótimo, obrigada, diretora. Nada. Tá? O que aconteceu, gente, aqui na minha encenação? O professor estava falando silêncio para vocês, como sempre, né? Em sala de aula, o professor está ordenando silêncio o tempo inteiro, a aula é assim o tempo inteiro. E aí, de repente, veio alguém e, né, chegou, essa pessoa chegou. O que aconteceu? Que ação aconteceu primeiro? O chegou ou esse aqui? O que vocês acham que aconteceu primeiro? A ação de chegar ou a ação de ordenar? O que vocês acham? Ajudantes aqui. Qual foi a ação que aconteceu primeiro? A ação de chegar ou a ação de ordenar? Ordenar. Ordenar. Ordenar foi a ação que aconteceu primeiro, ou seja, uma ação que aconteceu mais, e ela é mais antiga, tá? É uma ação mais antiga. Então, logo depois que teve a ordenação da professora, a hora que a professora ordenou, o que aconteceu? A diretora chegou, a minha diretora fictícia chegou. Então, ordenar está aqui e chegar está aqui, tá? Então, este passado aqui é aquele passado que a gente chama de passado mais que perfeito. Por que ele é mais que perfeito? Ele é um passado mais antigo, tá? É aquele passado que é justamente o que eu falei para vocês agora há pouco, que é o passado que a gente usa muito em histórias de era uma vez.
tá? As histórias que nós contamos do livro azul, quando nós voltarmos, a prof vai voltar a ler para vocês, ele tem muito esse fora, jogara, cumprira, bebera, partira, tá? Amara, falara. Essa terminação, né? Ara, ira, tá? Essa terminação é a terminação do passado mais que perfeito, tá? A gente usa muito. Claro que a gente não usa esse passado quando nós estamos no nosso dia a dia. O que a gente usa no nosso dia a dia? A gente usa, por exemplo, nós marcamos um cinema. Quando eu cheguei ao filme, o filme já tinha começado. A gente diz já tinha começado. A gente nunca diz começara, tá? Então a gente usa um verbo auxiliar para falar esse tempo aqui, o mais que perfeito, tá? A gente sempre usa tinha começado, tinha jogado, tinha partido, tinha cumprido. A gente usa o auxiliar para falar esse tempo verbal, tá? No nosso dia a dia. Então ele é o passado mais que perfeito, é o passado fofo, tá? Agora vem pra cá comigo. Vamos pegar a ação, o futuro. Olha só o que aconteceu aqui para a ação. Ela estava lá atrás e agora ela veio para cá, tá? Ela veio para onde, prof? Então, se aqui é o presente e ela veio para cá, então eu tenho o futuro. Olha aqui o que acontece aqui na ação. A professora não aconteceu ainda. A professora vai fazer ainda a ação. Então, é uma ação no futuro, tá? A professora ordenará. Ela não ordenou ainda, ela vai ordenar. Ela ordenará o silêncio, tá? O que é isso aqui, prof? É o futuro do presente, tá? Por que a gente chama esse futuro do presente? Porque é uma coisa que vai acontecer logo após o momento presente, tá? É um futuro que pode ser daqui a 2 minutos, daqui a 2 segundos, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 100 anos, tá? É o futuro do presente, tá? Que a partir do presente algo vai acontecer. E este outro aqui, que é um futuro, um futuro também. Olha que coisa mais maluca isso aqui, prof. Desenho doido. Olha aqui. Tá vendo uma seta? Essa seta tem 2 pontas. E onde é que ela está? Tem um marcador de tempo lá atrás, no passado, e um marcador de tempo no futuro. E o verbo está onde? No futuro. O que isso quer dizer? Palavra mágica desse tempo verbal, palavra-chave desse tempo verbal, por conta dessa seta, é dependência, tá? Lembrem-se disso. É um futuro que depende do passado, tá? Por isso é que eu chamo esse de futuro do passado, futuro do pretérito. Como ele é, pro? Olha só, ele é assim, ó, o professor, o verbo continua sendo o mesmo, ordenar. O professor ordenaria o silêncio se tivesse necessidade, tá? O professor ordenaria o silêncio se tivesse necessidade. O verbo é o ordenaria, né? O verbo que a gente está trabalhando é o verbo ordenaria. Por que eu disse ordenaria? É uma ação que ainda não aconteceu, mas é uma ação que vai acontecer com dependência de uma ação do passado, ó. Ordenaria o silêncio se tivesse necessidade. Então, o futuro do pretérito, a palavra-chave dele é dependência, tá? É um futuro que depende do passado. Jogaria, brincaria, correria, pularia, amaria, tá? É este queria, é esse finalzinho aí, tá? Essa desinência do verbo que vocês têm que observar, tá bom? Então, este é o material dos tempos verbais. Estes são os tempos verbais do modo indicativo, tá? Eles são tempos verbais do modo indicativo. Quantos tempos verbais? São 6 tempos verbais, tá? Eu tenho o presente, 3 passados, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e mais que perfeito, e 2 futuros, tá bom? Por que ele é modo indicativo? O que é modo, prof?
a gente tem o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo. O modo que, quando o falante escolhe usar, né? O falante ele escolhe usar o indicativo, ele quer expressar alguma coisa da qual ele tem muita certeza que aquilo ou aconteceu, que aquilo está acontecendo ou que aquilo vai acontecer. O modo subjuntivo é aquele modo em que o falante, quando ele escolhe esse modo, ele tem dúvida, né? Se aquilo vai acontecer mesmo de fato, tá? E quando ele escolhe o imperativo, ele quer dizer alguma coisa, dando um comando, dando uma ordem, fazendo um pedido, tá? E esses modos a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, lembrem-se dos tempos verbais do modo indicativo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.